Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso quarto vídeo. Hoje nós estaremos trabalhando com o Evangelho de João, entendendo aqui quem é o seu autor, a data da compilação, as suas características, entre outras coisas. Para mim, esse Evangelho tem um fascínio muito grande por ele e aqui nós vamos apresentar algumas questões muito interessantes acerca do Evangelho de João. Apesar da maioria dos manuscritos ter como epígrafe o Evangelho segundo João, né, quando você vê os manuscritos, as pessoas que escreveram esses manuscritos, né, eles colocaram lá em cima o Evangelho segundo João. Mas não existe uma declaração interna clara de que ele tenha sido seu escritor. Nós sabemos o quê? O que é que nós sabemos a partir daquilo que foi escrito? Que ele era uma testemunha ocular. Em João 1,14 vai dizer que ele vai dizer que vimos a sua glória, né? Em 19:35 vai dizer que ele testemunhou ali da morte de Jesus. Ele era uma pessoa que conhecia bem os costumes judaicos. Nas bodas de Caná ele vai explicar sobre a cerimônia, os ritos de purificação, entre outras coisas que também ele vai mostrar que conhecia, era um bom conhecedor dos costumes judaicos. Ele conhecia bem os detalhes, né, da cidade de Jerusalém e ele utilizava para si a expressão o discípulo a quem Jesus amava. E assim ele era também, esse discípulo a quem Jesus amava, era um dos 12. Então, é interessante que nesse evangelho você não vai ver o nome aí de João, né? João vai ser só o João Batista que vai ser apresentado. Mas João, como discípulo, ele não tem esse nome João. Você vai ver de nomes de discípulos que às vezes nem aparecem nos sinóticos, né? Como Judas, que não era Iscariotes, né? Natanael, que você mal vê um relato dele nos sinóticos. Então, quando João ele vai falar de si próprio, ele vai falar de quê? O discípulo a quem Jesus amava. Lá em João 21,7, quando vai falar dos discípulos quando foram pescar, não fala de João, fala dos filhos de Zebedeu, que claro, é João, né? Juntamente com seu irmão Tiago. E vai dizer que ele, o discípulo a quem Jesus amava, percebeu que Jesus estava falando ali com os discípulos. Então isso pressupõe que João tenha sido esse discípulo, né? Ele se autodenomina dessa maneira, não com soberba, não para se achar que era o único, né, era o preferido de Jesus, mas sim de ser o título mais importante para ele. Mais importante do que qualquer coisa é saber que ele era amado por Jesus. A tradição também vai apontar para João como o escritor desse evangelho. É o que diz o seu discípulo Policarpo. Segundo a tradição, Policarpo, ele foi discípulo de João. E ele vai dizer que esse evangelho foi escrito por João. O discípulo de Policarpo também, Irineu de Lyon, também vai afirmar isso, né, que João é o autor desse evangelho. Aí nós temos outros também, como Clemente de Roma, Tassiano, né, Teófilo de Antioquia, Orígenes, enfim. Muitos outros vai mostrar que ele era o escritor desse evangelho. A data da compilação desse evangelho sugere que ele tenha sido antes do ano 70 depois de Cristo. Uma vez que em João 5,2 o tempo verbal presente sugere que Jerusalém não tinha sido destruído. Quando você vai ver em João 5,2, vai falar do tanque, né? Vai dizer que esse tanque está em Jerusalém, não estava no passado. Então sugere que Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Alguns estudiosos argumentam que ele tenha sido escrito bem depois, por conta de uma tentativa de defender a fé diante das investidas gnósticas que cresceram no segundo século. No entanto, o gnosticismo já estava presente ainda nos anos 50 e um fragmento de João 18:31 a 33 foi paleograficamente datado por volta de 130 depois de Cristo, uma cópia de poucas décadas depois do original. Ou seja, algumas pessoas dizem, bom, mas João fala de assuntos que parece lidar com uma heresia da época chamada gnosticismo, mas só que essa heresia ela já estava bem antes, né? Mesmo nos tempos ali de Jesus, ela já era presente. E quando nós vemos o fragmento de João 18:31 a 33,
esse papiro, né, que foi um manuscrito, um dos mais antigos, né, que existe, que não considera nem um manuscrito, né, só um fragmento de um manuscrito. Ele foi escrito, foi datado ali pelos paleógrafos como 130 depois de Cristo. Então, isso foi muito recente e sugere que ele tenha sido uma cópia, claro, uma cópia das cópias dos originais. Então, sugere que aí foi algumas décadas antes foi escrito o original. Então, provavelmente aí antes do ano 70. Irineu e Eusébio afirmam que o Evangelho de João foi produzido em Éfeso. Em relação aos seus destinatários, pode-se presumir que foi escrita para leitores gentios. Por quê? Porque existe uma tendência de interpretar nomes hebraicos e de situar localidades na Palestina, apresentar localidades na Palestina. Provavelmente para pessoas que não conheciam nem a língua hebraica e nem as localidades ali da Palestina. Uma característica marcante de João são os longos discursos de Jesus. A gente não vai ver no Evangelho de João, como os outros evangelhos, os sinóticos, aqueles vários milagres um seguido do outro. Não. A gente vai ver ênfase maior nos discursos de Jesus. Tem um discurso dizendo que ele é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é o bom pastor. Enfim, vários discursos longos que é uma característica do Evangelho. Os longos diálogos com os mais distintos personagens. Jesus vai falar com a mulher samaritana, vai falar com Nicodemos, vai falar com pessoas que aparentemente você diz assim, não tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, e esses discursos de Jesus, eles são muito esclarecedores e mostram muito a mentalidade de Jesus, né? Mostram o amor de Jesus por essas pessoas. As declarações de Jesus com a frase eu sou, né? Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele remete a uma afirmação de que antes que Abraão fosse, eu sou. Talvez você possa se perguntar, mas não estou entendendo, aonde é que você quer chegar com isso? Essa palavra, eu sou, ela é a tradução de Yahvé, que era a palavra que Deus se revelou para Moisés e posteriormente para todo o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel falava de Yahvé ou de Jeová, ele estava dizendo de quem? Do eu sou. E Jesus se declarava como o eu sou. É por isso que em João 8,58 você vai ver que as pessoas queriam pegar em pedras quando Jesus disse isso, antes que Abraão fosse eu sou. Jesus enfatiza também uma escatologia realizada, ou seja, o reino vindouro prometido nos sinóticos já está presente na pessoa de Jesus, embora ele também fale de um julgamento escatológico e a promessa da volta de Jesus. Então, em João, nós temos que Jesus ele já inaugura esse reino vindouro. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele está ressuscitando a Lázaro, ele está mostrando que esse reino já chegou. Mas, claro, que também ele não vai dizer que esse reino na terra pronto, acabou-se. Não, ele vai falar que vai prometer moradas celestiais para os seus discípulos. Quais são os propósitos de João? João ele anuncia claramente o seu propósito principal. Qual é o propósito principal? É para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso está claro no Evangelho em João 20:31. Esse propósito ele não é apenas evangelístico, mas tem um aspecto doutrinário que visa estabelecer as relações pessoais de fé para com Deus mediante Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes. Então, quando ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, ele não está apenas aqui com o propósito de que as pessoas sejam salvas por essa declaração, mas para mostrar o tanto de bênçãos, de graça que existe na vida dos crentes que desfrutam da revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Para resumir, qual a frase que resume o Evangelho de João? Eu poderia dizer como Jesus, o Filho de Deus, e mostrando, resumindo todo o Evangelho, a encarnação do Filho de Deus revela sua glória divina para aqueles que, apesar da oposição generalizada,
desfrutam de graça e verdade mediante a fé em Jesus, como a provisão divina para o pecado do mundo. Então, quando nós vemos o Evangelho de João apresentando Jesus, ele apresenta justamente como uma revelação dessa glória divina. Para aqueles que vão sofrer oposição, mas eles vão desfrutar dessa graça e dessa verdade por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou aí, curta aí o nosso vídeo, comente, fale alguma coisa, porque a sua opinião é muito importante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.